Olá, amigos, amigas, espíritas ou não, sintam-se todos abraçados e sejam muito bem-vindos aqui no canal do Centro Espírita Lar dos Humildes. Em particular, hoje eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo que aqui está levando para vocês um pouco do Evangelho do Cristo, falando um pouco para todos nós que em um isolamento social, estamos todos nas nossas casas, fazendo o nosso Evangelho de uma forma diferente, mas com o mesmo carinho e com o entusiasmo e determinação que todos aqui já fizemos. Hoje, especialmente, a gente vai conversar um pouco acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 26, finalizando aí já o capítulo 5, que são as provas voluntárias e o verdadeiro silício. Assim, todas as vezes que eu já vi, já assisti alguém falar sobre esse capítulo, o orador, ele começa dando uma explicação acerca do silício, e aí ele trata do silício histórico, aquele que vieram com os primeiros cristãos na época da instituição do cristianismo, depois ali do século III, Constantino, do século VII, começou mais aí a ideia do sacrifício propriamente dito, e aí os cristãos se voltaram mais para essa martirização do corpo. Eu queria fazer de uma forma um pouco diferente, até como bom cearense que sou, queria trazer aqui uma história particular, queria que vocês me permitissem, acerca do silício. Quando eu era criança, e muitos da minha amizade, dos meus amigos, a gente sofria mais ou menos o mesmo castigo. Na hora que se danava, a mãe colocava a gente de castigo ali, de joelhos no canto de uma sala, onde ela estivesse, e aí a gente iria refletir acerca do pecado que a gente tinha cometido, da infração, da danação que a gente tinha feito. E a minha mãe me dava um plus, que era colocava em minhas mãos uma tabuada. Talvez muitas pessoas já nem saibam o que é uma tabuada. Mas tabuada era um livrinho que continha aí as 4 operações matemáticas, algumas outras operações, números primos. Então a gente ficava lá, eu particularmente fiquei muitas vezes de joelho com uma tabuada nas mãos. Um certo dia ela saiu, foi ao centro da cidade, e ficamos eu e meus 2 irmãos, uma senhora que morava conosco, e a gente foi jogar de bola, eu e meu irmão do meio, dentro de casa, e eu fui, de um chute, quebrei um jarro que minha mãe gostava muito. E aí, já pensando na punição que eu poderia receber, porque ela sempre fazia uma ameaçazinha de um dia me colocar de joelho com um caroço de feijão no chão. Embora ela nunca tenha feito isso, eu fiquei com aquilo na mente, então eu disse, rapaz, eu vou me punir dessa forma. Aí antes que ela chegasse, eu já espalhei ali os caroços de feijão, fiquei de joelhos em cima do caroço de feijão, com a tabuada na mão, e para minha sorte, ela não demorou muito, e ela veio e me tirou, segundo eu, da situação, e me tirou ali do castigo, e fez com que a minha dor sanasse. E é mais ou menos isso que o silício faz, de uma forma ou de outra. Ele traz para nós uma falsa impressão de que a gente se martirizando, de que a gente aumentando a nossa dor, a gente vai trazer aí uma satisfação, entre aspas, de Deus para conosco. E assim, no meu caso, da minha mãe, para comigo. E assim, a gente se sente aí meio que recompensado. Mas é exatamente isso que Deus não quer de nós. Ele não quer que a gente aumente a nossa dor. E aí a gente vai agora meio que iniciar um pouco do nosso Evangelho. E a gente começa com uma pergunta, na verdade. Porque esse Evangelho ele contém a participação de 3 espíritos nobres. Um anjo guardião, um anjo protetor, Bernardinho, e São Luís. E começa com um anjo guardião, e Kardec faz para ele uma pergunta, ou sugestiona para ele,
se é realmente lícito, né? Ou de fato a gente pode minimizar as nossas dores, se a gente pode fazer algo para que as nossas dores sejam minimizadas. E aí o anjo guardião, ele nos responde, me permitam ler aqui um pouquinho, ele diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho no pé de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Então notem que esse parágrafo, ele meio que resume, né, tudo aquilo que a gente estava questionando a respeito desse item do Evangelho, acerca das provas voluntárias e acerca do que a gente pode fazer ou não, né, para minimizar essas provas. Ao passo que a gente deve sempre continuar tentando minimizá-las. Isso é algo pelo qual nós estamos aqui, para o nosso engrandecimento moral, engrandecimento intelectual, e a gente nunca deve, né, estacionar, não deixar raízes serem criadas sobre os nossos pés. Aí alguém pode pensar: então, eu tenho uma prova, sou voluntário para essa prova, então eu vou aumentar essa prova, a história do silício. Né? Pode ser que aí Deus se condoa de mim, né? Tenha pena, me dê uns créditos, a espiritualidade está ali do meu lado, está vendo, eu estou me esforçando, na verdade eu estou tendo essa pena aumentada, então eu ganho uns pontozinhos aí. Né? E aí o anjo guardião, ele vem e nos diz o seguinte: contentai-vos com as vossas provas, Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentação e com fé é tudo o que Ele vos pede. Torturai voluntariamente e martirizai o vosso corpo é contravenção à lei de Deus. Então, meus irmãos, Deus não quer que nós aumentemos as nossas provas. Deus não quer que nós forcemos ainda mais o nosso corpo, né, com relação a ganharmos aí superficialmente, né, supondo ganhar aí créditos. Imaginemos, vamos fazer aqui uma suposição, uma analogia. Imaginemos que tenhamos uma obra a fazer no quintal da nossa casa, lá um canteiro, né, para cultivo de hortas ali, de plantas medicinais, e aí a gente precisa aí de comprar materiais de construção. Vamos aí comprar 200 tijolos. Vamos no depósito, compramos esses tijolos, o entregador vem e põe ali os tijolos na nossa calçada de casa. E aí, como somos nós mesmos a fazer o canteiro, a gente tem que transportar aí esses tijolos lá para o quintal da casa. E aí, temos a opção de carregarmos os 200 tijolos com as nossas próprias mãos, dando aí várias viagens. Ou, se temos a possibilidade de termos um carrinho de mão, onde podemos colocar ali, sei lá, 20, 30 tijolos de uma vez e levá-las. Não é lícito fazer isso? O anjo guardião diz que não é só lícito, como nós devemos fazê-lo sim. Dessa forma. Pensamos a mesma situação, a mesma construção, a mesma obra, a mesma hortazinha, só que ao invés da ideia partir de nós, a ideia partiu da nossa esposa, do nosso marido. E aí o tijolo chega, e aí ele vai ter que carregar, ou ela vai ter que carregar esses 200 tijolos lá para o fundo da casa.
E aí a gente vai, se senta, né, fica olhando, ela começa a carregar e diz, não, a prova é dela. Né? Ela que tem que levar, porque se eu for interferir, se eu for ajudar, de repente eu vou fazer com que ela aí não passe pela sua prova. Será que isso também é lícito? E aí é exatamente o que vem a segunda parte desse nosso item de hoje, quando é perguntado aí no caso para o Espírito Protetor, para Bernardinho, o que é que ele acha disso? Será que devemos, por termo, extinguir, ajudar, né, pegar aí o fardo junto com o nosso irmão e ajudar a minimizar suas dores? Como nos comportar frente à dor do nosso irmão? E aí, Bernardinho responde, há mesmo, né? Porque percebamos que não só em muitos não querer ajudar por termo, mas muitos ainda de nós, de repente, acha até em aumentar a dor do outro para dizer assim, não, ele precisa também, né? Assim como o silício em nós seríamos moralmente o silício do nosso irmão. Às vezes até em aumentando a carga da dor suportada por ele. Então, muitos de nós podem pensar, não, eu nem posso ajudar, mas se eu puder piorar ainda, vai ser até melhor, porque ele vai ter mais êxito e mais glória quando passar por essa prova. E aí Bernardinho vem dizer exatamente o seguinte, há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E continua, né, em resposta à pergunta que a gente acabou de se fazer. Não digais, pois, que quando virdes um dos vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus. Tipo, se está passando por isso, se ele não consegue, né, no trabalho, está passando ali por uma dor física, foi porque provocou, bebeu demais, fumou demais, eu não tenho nada a ver com isso, lavei minhas mãos, né? Não preciso disso. O que fazer então? Né? Posso ajudar? Não posso? Pode, Deus. Devemos, então. É nossa obrigação. Mas se Deus não quiser, Deus quer. Com certeza Deus quer. Como você tem essa certeza? Deus nos deu todas as capacidades, todas, a todos nós, discernimento, sobretudo inteligência, saber o que é certo e o que é errado, para que nós possamos minimizar as nossas e as dores daqueles que estão conosco. Assisti um filme agora há poucos dias atrás, que tratava de um filme de época, passado mais ou menos na época dos reis, 1300, 1400, alguma coisa. E aí um rei ia para uma batalha, e nessa batalha ele era ferido e não tinha mais como se locomover. E aí um dos seus súditos lá imaginou uma cadeira de rodas. E aí eles adaptaram e fizeram, né, uma cadeira de roda para que o rei pudesse transportar-se. Imagine aí uma cadeira de roda no ano 1300, 1400. Sem contar os acessos, sem contar, né, como eram, que fazia a locomoção desse rei. Então era algo bem complicado. E hoje, o que temos hoje? Hoje, no mesmo caso do rei, se ele ficasse inválido das pernas, hoje a gente já possui cadeiras automáticas, elétricas, carros adaptados. A gente pode perceber que em muitas cidades, claro, ainda não é fácil fazer isso, mas existe perfeitamente condições de uma pessoa, né, semi-paralítica ou paralítica poder se locomover, fazer muitas coisas sozinhos. Isso graças à inteligência que Deus deu para cada um de nós. Hoje, o mundo todo, as grandes mentes,
os líderes, né, toda a sociedade médica, acadêmica, se preocupa, né, e se desvela toda na busca de uma vacina para o que nós estamos passando hoje com a pandemia do Covid-19. Com relação, né, a esses efeitos, a essas causas, a gente espera que muito em breve uma dessas mentes, ou várias delas, consigam realmente descobrir a vacina que venha trazer alívio a milhões, bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora. E aí, o Espírito Protetor ele vem nos dizer: ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considerei jamais instrumentos de tortura. Né? Quer dizer, a gente não só deve, mas também, a gente não só pode, como deve. E aí ele continua e conclui o raciocínio dele, dizendo o seguinte: resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, meus irmãos, fazemos parte, somos partícipes de uma mesma nave, que é a Espírito da Terra. Cada um de nós tem o seu grau de participação, cada um de nós tem a sua responsabilização. Com relação à primeira parte, ainda falando do anjo, guardião do anjo, que fez a primeira participação nesse evangelho, tinha um determinado item lá, narrando ainda o evangelho, que ele diz sobre, né, a gente se martirizar, no caso, para ajudar o terceiro. Porque se martirizar para si, a gente sabe que a gente não deve fazer isso. Mas às vezes a gente faz um sacrifício para ajudar um terceiro, para ajudar um outro. E ele narra aí: é lícito passar fome para alimentar aquele que está mais faminto do que você, tirar um agasalho e cobrir aquele que está com frio. E aqui eu me volto hoje, em especial, na época em que a gente está, e me volto para aqueles nossos irmãos e irmãs abnegadas que trabalham na área de saúde de todo mundo. Todos aqueles estão se devotando para ajudar aqueles menos necessitados. Não só os médicos e enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde. Eu queria aqui reverenciá-los e agradecer pelo trabalho magnífico que têm feito, mas não só eles. Pessoas das mais variadas atividades, aquele gari que pega o nosso lixo aqui, nas nossas casas, aquele que entrega as nossas comidas, aqueles que trabalham na segurança, enfim, mesmo a gente estando cada uma na proteção dos nossos lares, muita gente ainda precisa trabalhar para levar um mínimo de estabilidade para as nossas vidas. E aí o item continua, ele diz que a capacidade ainda, porque um novo participante entra aqui, que no caso São Luís, e São Luís é feito 3 perguntas para ele, mais detidamente sobre o que fazer, se encontrando a gente em uma situação da qual merece aí uma resolução da nossa parte. E eles falam o seguinte: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Essa é uma das perguntas que são feitas a São Luís. A segunda é: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? E aí ele vai explicando. E por fim, diante de tudo o que é feito, então, meus amigos, na terceira parte dessa mesma mensagem, a gente
tem a participação de São Luís, na qual são perguntadas, feitas essas indagações a eles, né? Tem uma pessoa que nos é muito cara e está convalescendo, já sem chances humanas, né, ditas pelos homens, de uma recuperação. Podemos abreviar essa dor? Uma eutanásia? Uma outra, né? A pessoa está em crises profundas de tristeza, quer abreviar a sua vida. Ela pode pensar, não, eu vou me meter numa atitude suicida para, né, me fazer de herói, e aí eu tenho um motivo final para o qual eu possa dar sentido à minha vida. E uma outra, essa mesma situação, mas de sentido contrário. Tem uma pessoa que eu conheço necessariamente ou não, que está correndo um risco iminente de morte, e eu me coloco ali na condição de salvá-la, podendo eu também vir a perder a minha vida. É considerado um suicídio? E essas perguntas são feitas a São Luís, e para cada um, claro, existe uma resposta. As duas primeiras é não. A gente não deve abreviar nem sequer um segundo, porque nesse segundo, é dito por ele, pode existir aí um lampejo, né? uma faísca, digamos assim, de arrependimento, né? De salvação. Isso só quem sabe é nosso Criador e nosso Pai. Com relação à segunda, né? De abreviar a minha vida em face de torná-la útil aos outros, mas a intenção é abreviá-la, as duas respostas, como eu falei anteriormente, é não. E a terceira sim, porque é louvável, e quem sabe, né, Deus não pode tirar ali, como ele fala, da boca do abismo, né, aquela pessoa que esteja prestes a cair. Quem sabe os desígnios de Deus, somente Ele. Então, resumidamente, o que São Luís fala é que tudo que nós fazemos, tudo que está ao nosso alcance fazer, advém do nosso pensar e do nosso coração. Então Deus, Ele sabe o que passa, né, pelas nossas intenções. A gente pensa, a gente age, e o resultado desse pensamento com a nossa ação, ele causa um resultado. E esse resultado ele pode ser bom ou não para nós. Nós estamos aqui hoje, como eu já falei, como muitos já falaram, fazendo esse isolamento social, tendo cada um a sua missão, né, mesmo dentro de casa, e a gente está aqui para se reconhecer, se autoconhecer, para quem está só, para quem está em comunidade, conviver, né, com essas pessoas que cada vez mais, apesar de muitos de nós há muitos anos conviver com essas pessoas, mas a gente às vezes não a conhecia como às vezes conhece quando se passa mais tempo junto. E esse isolamento, né, esse recolhimento, ele serve exatamente para isso: uma autoanálise, um autoconhecimento, a gente trocar essas ideias, reconhecer no outro que nós também não somos perfeitos, que nós também não estamos aí imunes e isentos das nossas falhas, dos nossos defeitos. E quem sabe nós não pedimos, né? Quem sabe nós não fomos aí esse voluntário que pediu para estar aqui nesse dia, nesse momento em que a Terra passa por essa transformação. Porque a gente sabe que dos bilhões de habitantes da Terra encarnados e das 2 ou 3 vezes esses habitantes encarnados estão no plano espiritual, quantos deles não queriam a oportunidade de estar nos nossos lugares aqui, passando por esse aprendizado, porque o aprendizado vai vir. Talvez eles não sejam percebidos hoje, né? Não sejam percebidos nesse momento, mas ele certamente vai vir e vai transformar cada um de nós de uma forma particular. Cada um vai sair deste episódio transformado à sua forma. Então, isso a gente só vai perceber
um pouco mais na frente. Então, meus irmãos, o Dalai Lama disse um pronunciamento, fez um pronunciamento agora há poucos dias, que eu achei muito interessante. Ele disse que nós precisamos orar muito, rezar muito nesse período, mas que, sobretudo, a gente precisa se solidarizar muito. A oração é importante nesse momento, mas a solidariedade que cada um faz é muito mais importante. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento e pedir que cada um de nós possamos fazer as nossas partes, né? Possamos dar a nossa contribuição. Fiquem todos com Deus e até a próxima.